Olá, nós vamos apresentar este trabalho, a disciplina de Finance Innovation, para o programa de pós-graduação de Engenharia e Gestão da Inovação na Universidade Federal do ABC. Nós somos o grupo 4, composto por Leandro, Jonas, Marcos, Nívia e Paulo. Nós iremos discutir o capítulo 2 do livro Opções Reais, onde o tema é a utilização de opções reais para descomissionamento de barragens a montante. Então, nós temos uma introdução de que em 5 de novembro de 2015, a barragem de Mariana teve seu rompimento, resultando no que foi considerado o maior desastre ambiental do Brasil. Aproximadamente 4 anos depois, tivemos outro rompimento preocupante na barragem da mina do Córrego de Feijão, no município de Brumadinho, que ocorreu em 2019. Anteriormente a esses dois acontecimentos, em setembro de 2014, houve o rompimento da barragem da mina Retiro do Sapecado, no município de Itabirito. Todos os rompimentos ocorreram no estado de Minas Gerais. Os desastres como esse citado são considerados como tragédias naturais. Entretanto, a escala que os mesmos atingiram nos denotam, na verdade, catástrofes ambientais que tiveram diversos impactos. Ondas de lama, os moradores da região perderam suas casas, houve a poluição do Rio Doce, houve mortes, entre outros impactos que terão reflexo no ambiente por muitos anos. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver qual foi o impacto dessa barragem ter se rompido em Mariana. Posteriormente a esses acontecimentos, surge a Resolução número 4, de 15 de fevereiro de 2019, publicada pela ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, ela estava visando assegurar medidas no foco de construções mais seguras de barragens, focando nas que já estavam construídas ou alteadas por métodos a montante ou outro menos conhecido. Os fatos apresentados até o momento são o fomento desse estudo, desse capítulo deste livro, que tem o objetivo de analisar, dentre as opções de descomissionamento de barragens, de imediato ou aguardar até o prazo limite, estipulado por meio da resolução da ANM ou de outros regimentos legais. Quais seriam as próximas condutas feitas pelas empresas de mineração através do estudo de opções reais? Então, nós temos a mineração em barragens. No estudo deste livro que está sendo estudado, é utilizado de modo mais amplo o conceito de desastres ambientais, sendo tratado de duas maneiras. A primeira, desastres que são gerados por ações ou omissões humanas, como acidentes de trânsito, incêndios industriais, contaminação de rios. Temos como exemplo o acidente na usina de Chernobyl. Em segundo, nós temos desastres que não foram gerados pelas ações humanas, ou seja, quando o evento físico acontece causando danos à propriedade ou à sociedade, fazendo um grande número de vítimas ou grandes impactos na sociedade. Por exemplo, inundações, ciclones, quedas de meteoro, furacão, epidemias. Entretanto, será tratado no estudo o desastre em decorrência das ações humanas. Com isso, nós temos os métodos de construções de barragens. Então, podemos dizer que há 3 métodos de construções de barragens, em todos há em comum a construção de um dique de partida. O que irá diferenciá-las é a propriedades e tipos de solo, topografia, hidrologia, quantidade de rejeitos, capacidade de armazenamento de reservatório, entre outras questões. E estas devem ser levadas em consideração para a construção ser realizada com o melhor método possível e, consequentemente, garantir maior estabilidade e um custo menor à construção da barragem. Esses 3 métodos serão apresentados a seguir. Então, o primeiro método no que nós temos aqui nessa imagem é o alteamento a montante. Então, nós temos aqui um dique, que ele é feito inicial com material argiloso, compactado, conforme a contenção de barragem. Para aumentar a capacidade do reservatório, os alteamentos são realizados construindo novos diques, em cima do próprio rejeito já depositado, que passa a ajudar na contenção. Esse método é mais utilizado pela mineração em Minas Gerais. E quais são as vantagens desse método? Ele é mais barato, a obra é mais rápida e ela exige menor trabalho de terraplanagem. Mas nós temos as desvantagens, que são a menor segurança. Os diques ficam sobre o próprio rejeito,
que não está devidamente compactado. E também maior possibilidade de ping, ou seja, vazamento de água entre as paredes dos diques. E eles também são mais sensíveis a abalos sísmicos. Depois nós temos o método ajudante. Então esse alteamento, ele tem um dique inicial impermeável dotado de um dreno interno. Ele é construído para conter a barragem. Os novos diques a serem construídos ficam por cima do inicial e aumentam a capacidade de contenção com novas camadas de terra compactada abaixo do dique inicial. E as vantagens desse método, eles trazem maior segurança, menor chance de vazamento, melhores condições de monitoramento, sistema de drenagem mais eficaz, maior resistência a abalos sísmicos. Entretanto, as desvantagens são um custo mais elevado, maior volume de material a ser movimentado e compactado, e também é uma obra mais lenta. E por último, nós temos o método de linha de centro. Então, esse alteamento ele tem um sistema misto, também é formado com um dique inicial, e os alteamentos são feitos de forma a manter o eixo de barramento inicial. Para isso, parte desses diques de alteamento fica sobre os rejeitos, e parte é formada de terra compactado abaixo do dique inicial. Então, as vantagens são a facilidade de construção e tem um custo intermediário. Entretanto, a sua desvantagem é a possibilidade de deslizamentos. Com isso, com esses métodos, foram realizadas medidas regulatórias. Então, posteriormente aos rompimentos das barragens e seus grandes impactos, a Agência Nacional de Mineração considerou que a construção dessas barragens a montante são controversas. E segundo um levantamento de dados por esse mesmo órgão, há 84 barragens de mineração construídas ou alteradas no método a montante. Além disto, há um registro de 218 barragens consideradas com alta possibilidade de mau funcionamento ou até mesmo risco de rompimento, podendo ocasionar em perdas de vida ambientais, sociais e econômicas para a sociedade. Diante dessa situação, a ANM publicou a resolução número 4 em 15 de fevereiro de 2015, onde essas medidas reguladoras foram criadas para diminuir riscos reais de novos rompimentos de barragens e maiores desastres. Então, para que a gente possa ter uma melhor compreensão e a tomada de conhecimento dessas medidas, a gente pode consultar na íntegra essa resolução, que nós deixamos o link aqui abaixo. E também nós trouxemos uma reportagem que é possível de ver de uma forma mais dinâmica e visual, por meio de vídeo, uma reportagem que traz essas medidas que foram publicadas em 15 de fevereiro de 2019 para conhecimento da população. E assim nós chegamos às nossas opções reais em mineração, que é descomissionar ou esperar. Para a aplicação de tal método, o projeto foi denominado de opção de adiantamento ou espera, ou seja, porque haviam duas opções principais que variavam com o tempo. Dessa forma, foi aderido um valor presente líquido, que nós chamamos de VPL, para este cálculo. Também foi considerado que o projeto tem incidências em intervalos de oportunidade, e neste estudo foi concebido em ciclos anuais com os seguintes fatores racionais: um upward movement de 1,3, que eles são favoráveis ao andamento do projeto, visando aproximadamente 30% no intervalo de oportunidade, e um downward movement de 0,5. O significado desse ônus em efeitos negativos foram utilizados no projeto para diminuir cenários de baixas. E com isso, nós vamos poder trazer também que depois desse rompimento em Brumadinho, a Vale anunciou um plano que objetivava em descomissionar 10 barragens que ainda restavam. E para poder ter essa antecipação desses planos, foi apurado um investimento de 5 milhões de reais e descomissionar leva cerca de 3 anos, tempo sem lucro após esse investimento, e uma redução de 40 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Esses cenários que nós vimos agora, para que possa ser possível compreender esses cenários e seu cálculo de descomissionar e esperar, serão abordados no próximo tópico.
Teoria de opções reais aplicada ao caso de descomissionar ou esperar. Projeção de cenários. Foram elaborados 6 cenários hipotéticos de acordo com as propostas elaboradas pela Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Para o cálculo do VPL, foi considerada a taxa média de atratividade de 6,4%, e no quadro é possível verificar a projeção dos 5 cenários, considerando o desembolso de 5 bilhões de reais no ano zero e o fluxo de caixa para os próximos períodos até o ano 5. No cenário 1, foi considerado 1,5% como movimento ascendente e 0,5% como movimento descendente, devido à máxima chance de sucesso, pois elimina a chance de rompimento da barragem. O tempo de maturação foi considerado 5 anos, que foi o período de 2019 a 2024, e o tempo total do projeto também 5 anos. Nesse caso, a árvore de teoria de opções reais com o viés otimista apresentou um valor de 40,01 bilhões. No cenário 2, foi considerado 1,4% no movimento ascendente e 0,5% no descendente, devido à alta chance de sucesso, pois elimina a chance de rompimento. E nesse cenário, na árvore de teoria de opções reais, foi observado um valor de 34,75 no viés otimista. No cenário 3, foi considerada a média chance de sucesso, pois elimina a chance de rompimento. Então, nesse cenário, foi considerado 1,3% como movimento ascendente e 0,5% como movimento descendente. Nesse cenário, na árvore de teoria de opções reais, o viés otimista apresenta um valor de 28,16. No cenário 4, foi considerado uma média chance de sucesso, pois elimina a chance de rompimento, um movimento ascendente de 1,2%, um movimento descendente de 0,5%, e nesse caso, a árvore de teoria de opções reais apresenta um viés otimista de 31,87. No cenário 5, foi considerada a baixa chance de sucesso, pois cresce a chance de rompimento, e nesse caso o movimento ascendente foi considerado 1,1% e o movimento descendente 0,5%. Os demais valores, assim como nos cálculos anteriores, se mantêm iguais, a única variação é o valor presente líquido. Nesse caso, a árvore de teoria de opções reais apresenta, no viés otimista, um valor de 28,51. No cenário 6, foi considerado o valor presente de 28,84. Devido à alta chance de sucesso, pois elimina a chance de rompimento, foi considerado o valor de 1,1 como movimento ascendente e 0,5, devido ao baixo fracasso, pois elimina a chance de rompimento. E nesse caso, o viés otimista apresenta o valor de 35,94. Comparação entre o retorno sobre investimento pelo VPL tradicional e pela árvore de teoria de opções reais pelo viés otimista. Devido à maior capacidade de internalização de risco, é notada a maior amplitude proporcionada pela teoria de opções reais. Seus valores são significativamente maiores no começo em relação à análise financeira tradicional pelo método VPL. Porém, na medida que o tempo passa e o risco diminui, seus valores vão ficando mais próximos, ficando mais evidente os riscos e potenciais custos que passam desapercebidos em uma análise tradicional. Vamos falar agora sobre a aplicação da teoria das opções reais em um caso de indenizar ou descomissionar. O estudo de caso irá abordar a tragédia que aconteceu com as barragens da Vale em Brumadinho. O objetivo é analisar se vale a pena investir na redução dos riscos de rompimento dessas barragens ou, em caso de rompimento, arcar com as multas e indenizações. E aí, fica a pergunta-chave. Vale a pena investir na modernização ou vale a pena indenizar no caso de rompimento?
Para esse estudo, iremos considerar o descomissionamento das barragens do tipo a montante. E referente ao impacto da tragédia, será considerado custos referente às multas que já foram aplicadas, de 250 milhões, uma multa eventual caso a Vale seja considerada culpada no valor de 25 milhões, e também um valor médio de 2,2 milhões por vítima referente às indenizações. E demais valores conforme mostra a tabela. E como mencionado anteriormente, iremos analisar as 10 barragens do tipo a montante, que a Vale pretende eliminar. O estudo contará com 4 cenários, sendo o primeiro cálculo e análise da VPL para o descomissionamento das 10 barragens. O segundo irá analisar com base na VPL o pagamento das indenizações segundo o valor proposto pela Vale, de 2,2 milhões por vítima. O terceiro terá como base o VPL segundo as indenizações sugeridas pelos advogados das vítimas, no valor de 10 milhões. E, por fim, o quarto cenário irá analisar o ponto de equilíbrio do resultado e análise das opções reais. E como base de cálculo, iremos utilizar essas premissas para realizar todas as análises e demais cálculos. Olá, eu sou Leandro Castro e vim falar sobre a seção no livro intitulada Análise e Resultados, que é a quarta seção do livro analisado. A imagem que se vê aqui, nesse slide, é composta por um fundo azul escuro com escritos em letra branca e, nesse slide apenas, temos uma imagem de um olho à frente de uma forma abstrata na cor rosa. Antes de começarem as análises, os autores relembram as premissas quantitativas adotadas como referência para todos os cálculos. Essas premissas são: 1. A taxa do dólar. 2. As toneladas de minério de ferro comercializadas pela Vale. 3. O valor da tonelada de minério. 4. O impacto de 10% no faturamento de minério na Vale. 5. O valor provisionado pela Vale para descomissionamento das 10 barragens. 6. A taxa média de atratividade utilizada como risk-free rate. 7. O risco ponderado de rompimento das barragens. 8. O número médio de vítimas entre Mariana e Brumadinho. 9. O valor da indenização proposto pela Vale. 10. O valor de indenização proposto pela equipe de advogados. 11. O valor de indenização do ponto de equilíbrio. 12. O número total de vítimas estimado em 10 desastres de 1.615 pessoas, ou seja, a média entre Brumadinho e Mariana. Daí, os autores planilharam os dados a partir da referência criada por J.T.J. Smith sobre a simulação da teoria de opções reais. Foram construídos, então, 3 cenários, utilizando a partir da análise de viabilidade com valor presente líquido, ou VPL. Para a simulação, então, a partir dessa planilha, foi utilizada a barra Differ e 2 categorias, onde Invest se configurava como uma simulação favorável ao pagamento de multas e indenizações, e Weight como uma simulação favorável ao descomissionamento das barragens, seguindo o modelo já discutido na metodologia proposta pelo livro. Resultados do cenário de decomissionamento de barragens. Cenários comparativos analisados. A construção da análise comparativa ela será feita pela análise do VPL, que é o valor presente líquido, para o decomissionamento de 10 barragens. O VPL resultante da análise financeira foi de 40 bilhões aproximadamente. Para isso, tivemos um fluxo de caixa de 36 meses, cujo impacto de 10% do faturamento para esses 36 meses foi de aproximadamente 13 bilhões e meio, e o valor provisionado foi de aproximadamente 5 bilhões.
A taxa média de atratividade anual foi de 6,4% e mensal de 0,5% para o período total de 3 anos. No primeiro cenário, temos como forma de ressarcimento o pagamento de 2,2 milhões por vítima, sendo que a construção também foi utilizada o VPL, e o resultante da análise financeira foi próximo de 24 bilhões. Para o fluxo de caixa de 36 meses, foram o valor de 250 milhões em multas, condenações 3 bilhões e meio aproximadamente, e indenizações de 25 bilhões. Taxa média de atratividade anual de 6,4%, mensal de 0,5% e o período continua de 3 anos. Aqui está a árvore de decisão resultante para o cenário de pagamento de 2,2 milhões por vítima. No segundo cenário, temos o pagamento de 10 milhões de reais por vítima. A construção também foi utilizada a análise financeira avaliando o VPL, cujo valor foi próximo de 35 bilhões para o pagamento dessas indenizações. Para o fluxo de caixa de 36 meses, tivemos multa de 250 milhões, condenações de 16 bilhões e indenizações em 25 bilhões. A taxa média anual foi de 6,4%, considerada, mensal de 0,5% e o período também de 3 anos. E aqui vemos a árvore de decisão resultante para o cenário de pagamento de 10 milhões de reais por vítima. Veja que nesse cenário, a árvore de decisão ainda recomenda que o valor seja investido. Ou seja, investir na indenização. O próximo cenário traz o pagamento de 32 milhões de reais por vítima, sendo que também nessa análise comparativa utilizaremos o VPL, e o resultado do VPL foi próximo de 64 bilhões de reais. Fluxo de caixa para 36 meses, com condenações de 51 bilhões aproximadamente e indenizações em 25 bilhões. A taxa média utilizada anual foi a mesma, de 6,4%, mensal de 0,5%, e o período de avaliação foi também por 3 anos. Aqui vemos a árvore de decisão para o pagamento no cenário de decomissionamento, né, em 32 milhões por vítima. A gente vê que essa é a primeira vez que a gente enxerga que o decomissionamento acaba sendo o valor que deveria ser escolhido. Agora, algumas conclusões. As análises dos cenários apresentados de decomissionamento mostram que deveremos realizar uma revisão urgente nas legislações e políticas públicas voltadas para que haja uma priorização da vida como um bem maior. A ferramenta utilizada, a TOR, né, Teoria de Opções Reais, ela se mostrou suficiente para mostrar o impacto financeiro do decomissionamento das barragens, fazendo ser possível avaliar o decomissionamento frente à não realização desse decomissionamento e arcar com possíveis custos de indenização. Lembramos que o intuito desse estudo não é, de maneira nenhuma, buscar trazer uma precificação para a vida. Né? Este estudo ele visa somente mostrar que as leis e as normas eles realmente precisam ser revisadas, trazendo de uma maneira muito firme e de maneira incisiva trazer qualquer tipo de reavaliação de todo esse cenário. Com o apoio do TOR, da Teoria de Opções Reais, a gente conseguiu visualizar uma situação real, né, e tentar trazer um estudo para que possa se evitar qualquer tipo de dano futuro irreversível com perdas de vidas. Obrigado, essa foi a apresentação do grupo 4.